Fala pessoal, vamos lá? Agora para o nosso primeiro planejamento de trabalho aqui do canal. A gente já faz esse planejamento diário, né? Mas agora eu vou gravar esse planejamento aqui para vocês e tenho usado com uma certa frequência, coisa que eu não fazia muito, tá? Mas a planilha aqui do Vipeira tem me ajudado bastante, o Vipeira do Stake. Quem quiser conhecer, entre lá no nosso Discord, link aí do lado direito inferior nesse QR Code, ou me chame lá no Telegram ou no Instagram, beleza? Que daí vocês ficam sabendo, eu passo aí pra vocês todo o contato do Stake. Bom pessoal, vamos lá então, tá? Eu primeiro de tudo separei alguns jogos aí da Copa do Brasil, vou colocar aqui na tela para vocês verem, tá? O Atlético Paranaense contra o Bragantino, o CRB, Atlético Mineiro. Então, assim, esses serão os nossos 5 jogos aí que eu de fato irei trabalhar. Depois a gente dá uma passadinha aqui, eu até selecionei alguns jogos que dá pra gente ficar de olho, mas não como uma prioridade, beleza? Então vamos direto aqui para esse primeiro jogo, às 19 horas, horário de Brasília, tá? Entre Atlético Paranaense e RB Bragantino. Tivemos esse confronto exatamente, vamos ver aqui, partidas exatamente no dia, cadê? 21/7, há pouquíssimos dias atrás, exatamente há 10 dias, tivemos Bragantino e Atlético Paranaense. Um jogo onde, vamos ver se esse radar aqui ficou justo, tá? Mas foi mais ou menos isso aqui. Tivemos um bom momento do Bragantino no jogo, tanto que algumas pessoas, se eu não me engano, no nosso Discord até pegaram esse back ao Bragantino. Não lembro se chegaram a pegar esse gol aqui, mas ou um lei Atlético Paranaense, aconteceu. Depois tivemos uma alternância de fato, eu acho que foi até maior do que aqui tá aqui, tá? Do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi incisivo, conseguiu uma expulsão, se não me engano, do goleiro do Bragantino. E aí, segundo tempo, foi o goleiro que entrou, pegou muita bola. O Atlético Paranaense perdeu muito gol. Então, assim, esse 1-0 aqui ficou meio mentiroso, mas também não podemos usar esse jogo como referência, né? Daqui pra cá, pelo fato simples do Bragantino estar com um jogador a menos, né? Então, vamos fazer a nossa análise em cima de um jogo desse primeiro tempo que a gente teve. E aí, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso aqui é Copa do Brasil. Eu posso usar como referência os dados que eu tenho de, por exemplo, vamos lá, Brasileirão aqui, vamos puxar a tabela do Brasileirão. Eu posso usar como referência isso aqui? Posso usar como referência. E vou usar como referência. Mas eu não posso usar como algo absoluto, beleza? Por que disso? Porque entendam que Copas, e aí eu vou sempre falar isso aqui para vocês, Copas nós temos que analisar sempre o momento, o objetivo das equipes. Por exemplo, vamos lá, o Bragantino, vocês acham que ele vai para esse jogo como? Bragantino, eu não vou falar do Atlético Mineiro, mas Palmeiras, Vasco, Grêmio, todos eles têm o mesmo objetivo aqui, que é chegar para o segundo jogo vivo para decidir em casa. Eles têm a vantagem de decidir o segundo jogo em casa. Eu considero isso uma puta de uma vantagem e a grande maioria considera isso uma puta vantagem. Então aqui, perder de 1-0, empatar em 0-0, cara, empatar em 0-0, empatar 1-1, enfim, qualquer placar, é maravilhoso, tá? Seria o placar ideal que todos os times que jogam fora de casa, até o Atlético Mineiro, tá? Empata 0-0, nem jogamos, beleza, vou decidir em casa com o jogo 0-0. Eles pegariam, tá? Porque de fato aqui a gente tem um confronto onde o favorito, o mandante, ele tem que fazer os seus gols, ele tem que impor o seu estilo de jogo, tá? Então vamos sempre levar isso em consideração aqui. Vamos lá, vamos usar o Atlético Paranaense aqui como uma referência. A gente até puxou aqui a capivara, né? Cadê o Atlético Paranaense aqui jogando em casa? Olha só, cara, eles vêm de 2 derrotas. Eu lembro muito bem que antes disso o Atlético Paranaense era um time que era muito incisivo, muito forte jogando dentro de casa. E ele estava jogando mal fora de casa, olha só, muito mal jogando fora de casa. Só que em casa ele era um time que ninguém segurava, tá? De alguns jogos pra cá isso mudou. Se a gente analisar agora jogando fora de casa, o próprio Paranaense, cadê ele aqui? Cadê você, cara? Cadê? Olha aqui, ele tá. É que eu tô procurando aqui, que normalmente ele tá aqui embaixo. Eu até venho falando há algum tempo aqui pro pessoal do nosso Discord, olho no Paranaense.
ele vem ganhando bastante jogos fora de casa. E aqui, mais para trás, a gente consegue puxar, inclusive, alguns jogos anteriores, né, do Atlético, onde ele empatou alguns jogos difíceis, né? Então, assim, ele tá jogando fora de casa melhor do que dentro de casa. Olha só que loucura. Então, avaliando o momento, não é um bom momento do Atlético Paranaense mandando o jogo, tá? Bragantino. Como que tá o Bragantino jogando fora de casa? Ó, o Bragantino, ele teve uma vitória, 3 empates e 5 derrotas jogando fora de casa. Ou seja, não é um time tão confiável, tá? Jogando fora de casa. Mas aí eu quero entrar numa questão aqui que é importante. Eu analiso esse jogo aqui com essa odd de 1,80 para 5 para o Bragantino, que a gente pode ter uma correção contra o Atlético Paranaense aqui, tá? Por quê? O mercado ele vai parar de confiar no Paranaense logo no primeiro contra-ataque do Bragantino. Então, olho nesse Bragantino aqui, caso ele esteja jogando para recompor contra-ataque. Então, se a gente vê o Elinho aberto, eu não sei quem que vai jogar exatamente, mas vamos analisar bem quem vai jogar. Porque se for um time reativo no fato de gerar contra-ataque, gerar perigo para o Atlético Paranaense, a gente pode ter um Atlético Paranaense aqui com problemas, tá? CRB e Atlético Mineiro, pessoal. CRB e Atlético Mineiro. Aqui nós temos um cenário de Série B contra um time de Série A. O CRB mandando os seus jogos, cara, dentro de casa aí na Série B. Vamos ver. Ele tem ganho a maioria dos seus jogos. Se eu não me engano, eu vou puxar essa informação aqui. Se eu não me engano, o CRB não perdeu jogando em casa ainda, cara. É isso mesmo, ó. Ele não perdeu. Ele teve 3 empates e 6 vitórias, tá? Ele é um time que ele tem um ataque ok, tá? Ele é um time que a gente pode levar em consideração, sim, o seu ataque aqui, tá? E uma defesa muito sólida, tá? Jogando dentro de casa, ele tem jogado de fato muito bem, tá? Por outro lado, nós temos um time de Série A, jogando fora de casa, com, vamos lá, 12 gols feitos, 12 gols sofridos, 3 vitórias, olha só, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas do Atlético Mineiro. E aqui um nível de enfrentamento, claro, outro nível de enfrentamento, tá? O que eu prepararia para esse jogo aqui, pessoal? Correria de mercado de gols, na verdade, qualquer um desses jogos aqui eu correria do mercado de gols, tá? Primeiro jogo da fase da Copa do Brasil, a gente sempre fala isso lá no nosso Discord, tá? Inclusive, se você quiser trabalhar com a gente no Discord lá, link tá aí nos comentários, tá? Aí na descrição, desculpa. E eu ficaria de fora. O que eu analisaria aqui é o seguinte: quero trabalhar a favor do Atlético Mineiro? Ok, existe esse cenário. Desde que seja no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo que o Atlético Mineiro esteja de fato jogando muita bola, tá? Coisa que eu sinceramente acredito que não vai acontecer. Até acho que a gente vai ter que trabalhar aqui correção de preço também, tá? Lei a pior equipe em campo, Lei PEC. E provavelmente seja contra o Atlético Mineiro na maioria dos momentos por conta dessa odd, a gente aproveitar essa volta da odd, tá? Mas assim, se houver cenário para trabalhar, sim, pode trabalhar esse back aqui ao Atlético Mineiro, desde que ele esteja incisivo atrás desse gol no primeiro tempo. Segundo tempo, o Atlético Mineiro não vai querer se expor para, sei lá, acontecer do CRB, tentar um gol aqui, né? Então provavelmente a gente vai ter um segundo tempo diferente. A gente vai ter um segundo tempo com o CRB tentando propor mais um jogo. E aí a gente tem que ficar de olho na escalação do Atlético Mineiro, ver se ele de repente, com essa abertura aí do CRB indo para cima, né, ele consegue explorar alguns contra-ataques. Então vamos ficar de olho, que eu acredito que a gente consiga assim, correção de preço e de repente trabalhar um primeiro tempo aqui a favor do Atlético Mineiro, se houver um cenário que nos coloque em vantagem, tá? Lá na planilha do Senhor Steak, nós temos aqui, veja só, vamos colocar aqui mais momento, né? Que eu acho que é o que pega aqui para a Copa do Brasil. Acho que é mais momento mesmo. Over 1,5, 73%, 2,5, 48% e over 3,5, 26% das vezes. Os placares aqui mais prováveis, vamos ver aqui, tá? Em 5 jogos, o 1-1, o 0-1, o 1-0, o 1-2,
Isso aqui é o percentual, tá? É o percentual de chance de acontecer e a odd justa, né? A odd mínima aqui para esse placar, tá? Então aqui estão os 19 placares, aí você pode montar um Dutch em cima disso, você pode usar os últimos 10 jogos, os últimos 20 jogos, tá? Eu não uso essa parte, tá, pessoal? Eu, sinceramente, acabo no ficar de olho. Aqui, nesse caso, tem o lei ao 0-2, o lei goleada casa e o lei goleada visitante. São mercados aqui que são sugeridos para serem trabalhados. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o lei goleada casa e o lei goleada visitante, beleza? Então, vamos ficar de olho. Eu acredito sim que ficaremos de olho em correção de preço. Não tenho ainda esse ficar de olho em correção de preço, tá? Mas o stake ele vai adicionar muito em breve aí, porque é algo que a gente vai utilizar bastante aqui, tá bom? Cara, aqui nós temos um jogão, hein? Flamengo e Palmeiras. E aí os flamenguistas que me perdoem, mas eu acredito que o jogo do Palmeiras pode encaixar legal aqui, tá? Pode encaixar legal. O Flamengo, se a gente for analisar friamente o time do Flamengo jogando dentro de casa, tá? Na verdade, não só jogando dentro de casa, né? Porque ele é um time que acaba ficando mais com a posse de bola. Ele tá sofrendo, meus amigos. Ó, eu vou usar como exemplo aqui quando ele é mandante, tá? Esse jogo contra o Criciúma, ele teve que... O que aconteceu? Ele teve que virar o jogo. Ele saiu atrás do placar. Contra o Fortaleza, ele acabou perdendo, tomando dois contra-ataques, se eu não me engano. Tá? Eu lembro que o primeiro foi um contra-ataque absurdo. Absurdo. Ele sofreu muito com os contra-ataques. Contra o Cuiabá, a mesma situação. E contra o Cruzeiro, eu não lembro. Agora, contra o Cuiabá, Fortaleza, Criciúma e o próprio Atlético Goianiense, tá? É que contra o Goianiense ele acabou abrindo o placar, ele não demorou tanto para abrir esse placar, né? Então acabou que ele não criou aquela expectativa negativa que vinha acontecendo, tá? Mas a gente percebe que depois que ele teve o gol de vantagem, aí ele ficou confortável. Porque aí ele dava um pouquinho mais da bola pro Goianiense, as jogadas eram mais nas costas da defesa do Goianiense, acabou que ficou mais tranquilo pro Flamengo. E é nesse ponto que eu quero que vocês se atentem aqui, tá? O Flamengo, ele é um time que ele gosta de jogar na reação do adversário. Então, por exemplo, o Palmeiras, ele tá lá em campo, vem o Flamengo com a posse de bola, ele toca ali os seus zagueiros, vai tocar no volante, e o Palmeiras sai para marcar. Nessa saída de bola, o Flamengo bota a bola nas costas da linha de defesa do Palmeiras e acaba criando essas oportunidades. Esse é um cenário que o próprio Tite ele teve na seleção brasileira. Quem dirá no Flamengo, né? Então ele tem esse comportamento. Este é o Tite. Ele joga desta forma, né? Por mais que ele tenha excelentes jogadores. E o Palmeiras, aqui a gente está falando do... E assim, eu sinceramente acho o Palmeiras o melhor time do Brasil hoje, tá? Não só hoje, já tem algum tempo, tá? Mas o Palmeiras ele é um time muito traiçoeiro. Então, bolas nas costas da defesa do Flamengo podem acontecer se o Flamengo tiver que se jogar. E aí vem o que eu fico pensando. O Estevão provavelmente não jogue este jogo, da ida pelo menos, né? Lá no Maracanã, acredito que o Estevão não vá pro jogo, tá? Que ele teve uma lesão, acabou voltando, se lesionou novamente, né? Então acredito que ele não vá para esse jogo. Mas nós também não temos o Piquerez, que é o Piquerez, acredito que ele não jogue mais durante um bom tempo, uma lesão gravíssima do Piquerez, tá? O do Estevão já é menino jovem, já se cura muito mais rápido, acredito que ele jogue o jogo da volta. Vamos levantar o cenário onde não tem o Estevão, tá? O jogo pro Flamengo fica mais confortável. Por quê? Porque eu tenho que colocar menos jogadores se preocupando em marcar aquele menino monstro, né? Que é o menino Estevão, beleza? Agora, se eu levar em consideração que vai jogar o Dudu, que vai jogar o Felipe Anderson, o Rafael Veiga, não sei se vai ser o Flaco Lopes ali na frente ou vai ser o Rony, né? Acredito que seja o Flaco é um pouco mais matador que o Rony, né? Então, é um time que para contra-ataques é um time muito bem armado. Então, olho nesse jogo aqui, pessoal, olho neste jogo. Também acho que é um jogo para correção. Cuidado na hora de ficar a favor do Flamengo aqui. Não acredito que essa odd vá se manter durante muito tempo, tá? Principalmente contra o Palmeiras. Então, e não esqueçam, o Palmeiras não precisa ganhar o jogo. Quem precisa é o Flamengo, tá? Mas sabendo bem o trabalho do Tite, entre se arriscar muito e decidir lá na casa do Palmeiras, ele prefere decidir na casa do Palmeiras. Então, bola no chão, calma, paciência, porque de fato o Flamengo ele pode vir para esse jogo aí
Claro, ele vai buscar incisivamente aí o gol, mas não acredito que no segundo tempo ele se jogue à toa, não, para de repente tomar um contra-ataque do Palmeiras ainda, tá bom? Aqui eu acredito que nós temos um jogo mais tranquilo de se trabalhar, tá? Por mais que a gente tenha aqui um Vasco da Gama e um Atlético Goianiense numa situação muito parecida no Campeonato Brasileiro, né? Se a gente colocar a tabela aqui, vamos ver como é que tá. É parecida não, né? O Goianiense afundou na última colocação e o Vasco ele teve aquela arrancadinha de 3 jogos, né? Começou a voltar ao normal, agora aqui o Vasco, 2 derrotas em seguidas, 2 fora de casa. Mas recentemente o Vasco ganhou. Inclusive nós fizemos o arquerito no Vasco, né? Um método que a gente utiliza lá. Por conta, né? Justamente por ser contra o time do Atlético Goianiense. Aqui eu não tenho muito nem o que olhar, tá, pessoal? Os dois times têm números muito parecidos aqui, tá? Então temos o Atlético Goianiense, um time que faz gols dentro de casa. Vamos puxar essa capivara aqui só para vocês verem. O Atlético Goianiense ele fez 7 gols dentro de casa em 9 jogos. Então é praticamente uma média de um gol por jogo, tá? Só que ele sofre o dobro, mais do que o dobro disso. E aí que mora o grande problema, tá? Enquanto o Vasco, fora de casa, ele fez de 10 jogos, ele fez 6 gols e sofreu 15. Então vocês podem ver que são números praticamente idênticos, né? Um é 7 e 15, o outro é 6 e 15. Então são números de fato muito parecidos. Aqui eu espero um jogo extremamente equilibrado e um jogo, assim, quando eu digo jogo mais fácil, é porque as odds elas estão muito equilibradas. Então, para nós que trabalhamos correção a pior equipe em campo, trabalhar a favor do peso do dinheiro aqui, a gente pode pegar boas correções dos dois lados, tá? Não consigo identificar aqui nenhum jogo nenhuma vantagem para nenhum dos lados. Tem que ficar de olho para ver se o Felipe Coutinho vai poder jogar. Eu não sei se ele que chegou agora vai poder jogar essa fase da Copa do Brasil. Então, levem isso em consideração. Tem que ver se o Payet vai jogar também, tá? Se joga os dois, entendam que vamos ter um Vasco mais ofensivo, mas um Vasco com menos poder de marcação também, tá? E aí a gente tem que avaliar o que vai pesar mais. Eu acredito que para enfrentar um time como o Atlético Goianiense, é interessante você ter jogadores ofensivos, porque a gente já viu ali nos números que a defesa do Goianiense é uma defesa fraquíssima. Então a gente pode aproveitar isso ao nosso favor, tá? Vamos puxar aqui na planilha. O do Palmeiras aqui colocou 1,5 FT, mas lembre sempre que aqui ele vai analisar, mas ele não vai levar em consideração, tipo, é jogo de Copa do Brasil, cuidado, isso aí não tem, tá? Os números nunca vão apontar isso pra nós, beleza? Vamos puxar aqui, ó. Então tem o do Flamengo, já a gente fala do Boca Juniors e é às 21h30 aqui do Goianiense, tá? Lei goleada casa e lei goleada visitante, ó. Tá aqui do ladinho, ó. Lei goleada casa e lei goleada visitante são as informações aqui que nos são sugeridas, o ficar de olho. Concordo, tá? Concordo, acredito que não tenhamos um jogo com muitos gols, mas avalie sempre aqui esse Felipe Coutinho e Payet, se eles de fato vêm pro jogo ou não. Não acredito que ele vá colocar logo de cara assim, esses dois jogadores para jogarem juntos, né? Uma partida. O Felipe Coutinho estreou esses dias, mas foi na casa lá do Grêmio, pô, tava chovendo muito, a bola nem rolou, então podemos dizer que o Coutinho nem estreou. Sacanagem fazer isso com o Coutinho aqui, tá? E então, jogo de olho para correção de preço, beleza? Eu arriscaria um over 1,5 aqui? Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas por se tratar de Copa do Brasil, primeiro jogo, eu tomaria muito cuidado. Cenários para trabalhar um over 1,5 aqui. Atlético Goianiense atacando, Vasco contra-atacando ou vice-versa, tá? Um jogo bem aberto, aquele jogo claro de jogo bem aberto, tá? Então esse é bem interessante. Aqui, pessoal, temos um jogo extremamente equilibrado no meu ponto de vista, tá? Tivemos aqui recentemente um 2-2 nesse Corinthians e Grêmio. Mas cuidado em levar isso em consideração, tá? Acredito que a gente possa ter um jogo muito equilibrado por aqui e um jogo que pode ser bem under, por mais que esse último tenha sido 2-2. Não esqueçam de levar em consideração nesse último 2-2 que rolou isso aqui, ó. Primeiro lance do jogo, gol do Grêmio. Primeiro lance do jogo, gol do Grêmio. Aí o Corinthians, de fato... Vamos levar em consideração isso aqui, tá? Que o Corinthians, de fato, deu uma amassadinha, conseguiu ali um pênalti. O Grêmio melhorou muito, muito, muito no finalzinho do primeiro tempo. Eu lembro muito bem desse jogo. Se eu não me engano, eu trabalhei correção de preço por aqui, tá?
nesse momento do jogo, segundo tempo também, tá? E aí tivemos o gol de novo do Grêmio, o empate do Corinthians, um golaço, se eu não me engano foi do Garro, tá? Então assim, o que eu quero dizer aqui? Não leve esse cenário em consideração, não leve esse cenário em consideração, por quê? O jogo ele foi destravado logo de início. 1-1 não é a mesma coisa que 0-0, nunca vai ser, tá? O comportamento das equipes são distintos, são diferentes. De novo, Grêmio jogando Copa do Brasil. O Grêmio, se eu não me engano, ele é o maior campeão. Ou é ele ou é o Cruzeiro, mas eu acho que é o Grêmio. Copeiro pra caramba. O treinador do Grêmio, ele é o Renato Gaúcho, né? Ele é um exímio vencedor de Copas do Brasil. E nunca é ganhando fora de casa. Entendam isso, tá? Então ele consegue usar ao seu favor a volta. Mas aí tem um ponto. No jogo de volta a gente vai falar sobre isso, tá? Que a volta do Grêmio não é em casa, né? Ele não tá mandando o jogo em casa ainda. Então assim, o que eu analisaria aqui, pessoal? De novo correção de preço. De novo correção de preço aqui contra o Corinthians, contra o Grêmio, enfim, tá? Ficaria de olho em um Lei Grêmio aqui também, dependendo da escalação das equipes, obviamente. Tem que ver quem que o Corinthians vai colocar a campo. Eu acho que é interessante neste jogo ele começar com o menino no ataque. Cadê o Wesley no ataque? Ficar de olho no Soteldo, se ele vai ficar caindo do lado do Fagner, tá? Porque o Soteldo sempre teve problemas com o Fagner, então não sei se ele cairia desse lado. O ideal, de repente, é jogar ele pro outro lado para ele tentar cair no lado do Hugo, tá? Então vamos ficar de olho sempre nas escalações e onde cada um dos jogadores vão jogar. Mas, mais um jogo para correção de preço, não indico aqui um back Corinthians, a não ser que seja um cenário muito pesado mesmo, coisa que eu não consigo imaginar aqui nesse momento do Corinthians, mas um Lei Grêmio eu acho que pode ser interessante também para pegar, se houver cenário praticamente de back Corinthians, trabalhar um Lei Grêmio por aqui, tá? Vamos ver o que o Vipeira nos informa. Over no e-mail em 77% dos jogos, inclusive o over HT nesse jogo do Corinthians aí, cara, é um over HT interessante, acontece muito, tá? Só que por se tratar de Copa do Brasil, eu também não indico muito que você faça isso, avalie, tá? Passe a avaliar isso aí. E temos no ficar de olho ali o Lei 0-2 e o Lei goleada visitante. Também dois cenários legais, cara. Sempre avalie as odds antes do jogo iniciar, obviamente, tá? Mas são cenários que de fato a gente pode levar em consideração, tá? Então, mais um cenário aqui. Fazendo um geralzão, tá? Sobre esses jogos da Copa do Brasil, eu trabalharia arquerito aqui. Atlético vencendo por um gol, Flamengo vencendo por um gol. Aqui, independente de qual dos times vencendo por um gol, de preferência o Goianiense por ser em casa, e o Corinthians vencendo por um gol, tá? Pra quem não sabe o que é arquerito, lá no nosso Discord a gente fala um pouquinho mais sobre isso pra vocês, tá? E por que disso? Porque, entendam, 1-0 Paranaense não é um cenário ruim pro Bragantino. Então eu tenho aquelas correções de odd. Eu tenho um Bragantino, obviamente, querendo o empate, mas ele não vai se jogar. Então eu não vou correr tanto risco assim, tá? Então esses seriam os cenários ideais para trabalhar o arquerito aqui, tá? Falando rapidinho de alguns outros jogos aí, eu acho que aqui a planilha vai nos ajudar muito, tá? Bodoglin contra o RFS, eu sei que vocês gostam desse tipo de jogo, então vamos passar a avaliar aqui. O Bodoglin, ele trabalhou 4-0 na cabeça do RFS no primeiro jogo, tá? Esse jogo vai ser às 14, vamos puxar esse jogo aqui na planilha. Cadê? Aqui. Olha só. E é o mercado que eu recomendo que vocês de fato trabalhem, tá? Over 0,5 HT, mais de 1,5 FT, mais de 2,5 FT e BTTS. Aqui cai no filtro de back ao 2-2, tá? Mas eu ficaria um pouco ressabiado, cara, um pouco ressabiado. Dá pra trabalhar, tá? Dá pra trabalhar o Lei 1-0, Lei 2-0 também, Lei 0-2, dá pra trabalhar, tá? Eu só ficaria muito ressabiado no mercado de match odds por aqui. O match odds eu acho que não seja um cenário ideal pra trabalhar não, tá? Muito cuidado no match odds nesse tipo de jogo aí. Partizan e Dínamo, isso aqui não tem nem o que dizer. 6-2 pro Dínamo no primeiro jogo, tá? Então vamos puxar aqui na planilha. Isso aqui, esse mercado vai ficar bom pra gols, quer ver? Às 15 horas, vamos pegar aqui, Partizan e Dínamo de Kiev. Cadê? É isso aqui mesmo. Mais uma vez, temos o mercado aqui de back ao 2-2, tá? Acho interessante também, porque o Partizan vai se jogar, o Dínamo pode fazer um golzinho, enfim.
Interessante, fique de olho, só também corra do Match Odds por aqui, tá? Lei 0-1, Lei 1-0, Lei 2-0, Lei 0-2 também mercados para ficar de olho aí no live se houver comportamento. Outro jogo que eu quero ver é esse Maccabi Tel Aviv aí contra o FCSB, tá? Este jogo, pessoal, ele foi um jogo, vamos colocar ele aqui na tela, ele foi um jogo onde o FCSB acabou tendo trocas de comando com o Maccabi Tel Aviv, tá? E o FCSB, na teoria, ele é mais time que o Tel Aviv. Só que ele não fez o seu papel dentro de casa. Ele não conseguiu, inclusive, se não me engano, ele saiu atrás do placar, tá? Então, assim, ficaria de olho aqui para correção de preço desse jogo. Vai ser um jogo interessante, fique de olho, tá? Só que evite se alargar muito em mercado de gols. Acho que over 1,5 é um cenário ideal. De repente, um 2,5 com alguém na frente do placar já e ainda buscando os contra-ataques, tá? Pra gente não ir muito além, vamos também nesse jogo do Dinamo Minsk contra o Ludogorets. É um jogo bom. O Ludogorets ganhou o primeiro jogo de 2-0. Deixa eu puxar aqui esse jogo, 13:45. Vamos para a planilha. Aqui nós temos o Over HT, o 1,5 FT e o 2,5 FT. Aqui nós só não temos o BTTS para aquele filtro do 2-2, tá? Do Beckel 2-2. Então dá para trabalhar, dá para ficar de olho aqui nesse mercado, se houver comportamento e, claro, se houver odd. Outros jogos que eu vou ficar de olho, pessoal, não quero alargar muito aqui, mas outros jogos que eu quero ficar de olho são os jogos femininos. Cadê? Não sei se eu já passei. Aqui, ó. Vamos lá. Espanha e Brasil, tá? Espanha e Brasil. Cuidado para trabalhar esse jogo. O Brasil ele precisa da vitória. Se o Brasil não vencer esse jogo aqui, ele está eliminado, tá? Ele precisa vencer e colocar saldo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Japão joga contra a fraquíssima Nigéria. E o Japão deve ganhar e deve fazer 2, 3 gols de saldo aqui, tá? Ele vai vir para cima desde o início. Então, 2 jogos para ficar bem de olho aqui. Esse Japão e Nigéria, a cotação tá bem legal pro Japão aqui. Eu assisti 2 jogos já do Japão e do Brasil também. Fraquíssimo o time do Brasil, eu falo desde o início. Só ganhou dessa Nigéria porque a Nigéria de fato é muito ruim, tá? Acabou entregando o jogo pro Japão lá no finalzinho do segundo tempo. Então, assim, olho por aqui. A Espanha não precisa vencer, mas com o Brasil se jogando, de repente dá para pegar alguma coisa aqui. E é um horário legal para vocês trabalharem. Então acho que dá para ficar de olho nesses 2 jogos sim, tá? E o jogo para mim que eu adoro esse campeonato argentino. Eu sou back jogo ruim, cara. Eu sou um grande exemplo de back jogo ruim. Então, Argentinão da massa e Série B do brasileiro para mim são os carros-chefes, tá? Temos um Boca Juniors, uma situação em teoria ruim aqui no campeonato, né? Temos aqui o Boca Juniors, vamos lá, jogando dentro de casa em 2 jogos, uma vitória e um empate, apenas um golzinho. Então o empate aí foi em 0-0, tá? Vamos puxar essa capivara aqui contra quem foi esses 2 jogos. Esse aqui vamos tirar fora, né? Esse aqui também, Copa da Argentina. Liga Profissional 1-0 contra o Vélez, tá? E empatou em 0-0 contra o Talleres. O Banfield não é um time tão forte, nem um pouco, na verdade, forte, tá? Dá para trabalhar assim, olha, eles empataram com o mesmo Talleres que o time do Boca Juniors em casa. Empatou com o Tucumã, olha só, cara. Eles perderam pro Independente, que eu acho um time fraquíssimo, e conseguiram ganhar do Nils, cara. Tipo, umas coisas muito loucas aí que acontecem no Campeonato Argentino. Então, Campeonato Argentino é tudo pro live, tá, pessoal? Sempre ficar de olho em mercado para correção de preço, que é o meu mercado favorito, tá? É o Match Odds ali para correção de preço e o Arquerito em favor, principalmente do time do Boca Juniors aqui, tá? União Santa Fé e o Rosário Central, fica de olho aqui, o União Santa Fé dentro de casa tem jogado bem, ele fez 5 gols aí nos jogos, tomou 1 apenas, em 3 jogos tem 3 vitórias, assim, começo do campeonato ainda, vamos ficar de olho, tá? Mas é um time muito bom aí para ficar de olho dentro de casa. Enquanto o Rosário jogando fora, ele tem uma vitória, um empate e uma derrota. Então vamos ficar de olho, ambos os jogos aqui para correção de preço. De repente um back União Santa Fé? Não sei, cara. Eu não ficaria à vontade aqui, não sou muito fã de mandar back em jogo do Campeonato Argentino, tá? Até salvar aqui para favoritos.
Então eu não ficaria à vontade. Então, jogo para correção, os 2 jogos aqui, e para arquerito em favor de qualquer uma das equipes aqui neste jogo e no jogo do Boca Juniors a favor do Boca Juniors, tá? Acredito que essa odd do Boca Juniors deva corrigir um pouco, mas sempre tenham em mente que o Boca Juniors é um time que o mercado confia e respeita muito. Eu acho que é isso. Eu vou sempre passar aqui para vocês os jogos que eu gosto mais, né? Que eu quero mais trabalhar. E pra ver quem... Eu vou fazer isso aqui todo vídeo, hein? Pra ver quem ficou até o final. Se você ficou até o final, pô, deixa aquele likezão, tá? Aqui no nosso vídeo. E eu quero só ver. Se você assistiu esse vídeo aqui, comenta aí embaixo aí, back jogo ruim. Se você ficou aqui até o final, pra eu saber quem ficou até o final. Back jogo ruim. Só pra gente, né? Jogo ruim, correção de preço, conversa boa e a gente já sabe o que acontece, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É o nosso primeiro vídeo ainda. Vamos ainda mudar muita coisa, melhorar muita coisa. Espero que vocês de fato tenham gostado. Então, as nossas redes sociais estão aqui. O nosso Discord para trabalhar ao vivo tá aqui do ladinho da tela aí no QR Code. Então, nos sigam lá pra gente sempre trabalhar junto e poder tentar extrair o máximo do mercado. Valeu, valeu, valeu! Um beijo do arqueiro pra vocês. Valeu, falou e fui!